Oi, pessoal. A gente tá aqui, eu e a professora Dai, e a gente vai ter um bate-papo aqui, né, sobre algumas questões que a gente acha que são importantes para o ENAD, para vocês que vão aí enfrentar essa provinha, tá? Então, Dai, me fala, em relação às ciências comportamentais, né, tem caído, você já viu, ou você acha que promete cair? O que você acha? Olá, alunos. Então, professora Michele, o que é que acontece? Em relação aos outros ENADs, não tem caído, né, nutrição comportamental em si, ou também chamado, né, de ciências comportamentais. Porém, a gente acredita que é uma grande chance, né, cair esse ano do ENAD, até pela a grande força, né, que vem se falando dessa nutrição comportamental, da importância de entender os determinantes de comportamento alimentar, relacionando isso ao que pode estar acontecendo com o paciente, como também nos ajudando a fazer um plano alimentar muito mais direcionado. Então, acho que tem grande chance, sim, que caia, né? Certo. Então, quando a gente fala de comportamento alimentar, a gente envolve os transtornos alimentares, tá? Quais são os transtornos alimentares que existem? Bom, hoje em termos de transtornos, né, nós temos a anorexia nervosa, a bulimia nervosa, o transtorno de compulsão alimentar, que muitas vezes também é só chamado de compulsão alimentar. Nós temos o TANE, né, que é o transtorno alimentar não específico. Além desses, a gente tem o que é considerado neotranstornos alimentares, ou até mesmo aqueles que ainda não são reconhecidos como transtorno, que seria a ortorexia nervosa e a vigorexia. Certo. Dentre esses que você citou, alguns são mais prevalentes que outros? Quais são? Sim, o que a gente vem mais encontrando, né, e é o que é mais falado, mais discutido, mais conhecido, anorexia nervosa, bulimia, compulsão alimentar, né, e hoje, até pelo número de incidência, de prevalência, vem se falando muito também do TANE. Tá. Dai, me fala o seguinte, como que a gente consegue identificar, né? Supondo que a gente está atendendo, lidando com o paciente, como que eu identifico se esse meu paciente é portador de algum desses transtornos? Então, nós temos critérios, né, que conseguem até diferenciar qual o tipo de transtorno que pode estar acometendo o paciente. Transtorno alimentar em si, né, é quando eu tenho esse comportamento alimentar transtornado, né, que envolve muitas vezes características psicológicas, alimentares. E em termos de tipo, né, eu tenho ali, por exemplo, anorexia. Quais os critérios que eu consigo identificar se uma pessoa está tendo anorexia? A anorexia é um desejo incessante pela magreza. Então, o paciente tem muita distorção de imagem. É aquele paciente, professora, que geralmente ele é magro, mas ele não se vê, né, magro, ele se acha mais do que ele tem e ele tem esse desejo da perda de peso de maneira incessante. Um perfil muito comum da anorexia nervosa é o paciente ter baixo peso, mas ele não se reconhece assim. Um outro critério, né, de diagnóstico que auxilia seria a questão da amenorreia, né? As meninas, principalmente no pós-menarca, que têm anorexia nervosa, elas tendem a apresentar amenorreia, que deve ser pelo menos a ausência da menstruação em pelo menos 3 ciclos consecutivos, né, para a gente dizer que já é uma característica da anorexia. Além do medo, né, da fobia em relação aos alimentos. São pessoas que sabem muito cozinhar, mas geralmente cozinham para os demais, entendem muito de dieta, de caloria, se pesam constantemente, é uma característica. Em relação à bulimia nervosa, nós temos que a bulimia são ataques repetidos de hiperfagia. Ou seja, o paciente ele come muito, né, tem essa compulsão alimentar em um momento específico, come de maneira exagerada em um período muito curto. Às vezes, até em 2 horas, ele consegue consumir 6.000 quilocalorias. Então, são realmente quantidades bem elevadas, que geralmente se a pessoa estivesse bem, ela não iria conseguir comer. Logo depois que ele come, a pessoa ela vai tentar compensar. Então, como na bulimia o paciente também tem o medo do engordar, diferente da anorexia, geralmente são pessoas que têm como estado nutricional a eutrofia, mas mesmo assim tem medo de engordar, ele vai tentar compensar. Ele sabe que ele comer em excesso, ele tem medo de engordar, então ele vai precisar agora eliminar esse excesso. Então ele vai se utilizar, por exemplo, de jejuns prolongados, de exercícios, de enemas, utilização de diuréticos, laxantes, sempre no intuito, então, de eliminar o excesso. E é muito comum, no quadro da bulimia, o paciente ter uma questão de culpa,
né, um sentimento de culpa. E às vezes ele também tem um sentimento de descontrole. Enquanto ele está comendo, muitas vezes ele não consegue parar de comer ou até ter limite em relação à quantidade que ele está comendo. Por isso que ele chega, professora, né, a essa quantidade tão exagerada. Já a compulsão, ela lembra muito a bulimia. Ela também são esses ataques de hiperfagia em um momento muito curto, então comer muito num período curto. Porém, a maior diferença entre a bulimia e a compulsão alimentar é que na compulsão alimentar o paciente não compensa, ou seja, ele não tenta eliminar. Ele sabe que o que ele fez foi errado, ele também tem um sentimento de culpa, de vergonha, muito característico da bulimia, mas ele não compensa. Então, ele come de maneira exagerada, mas não vai tentar eliminar. Então, ele não vai se submeter a um jejum, não vai utilizar um enema, um diurético. Essa é a maior característica e diferenciação. O Tanner, hoje, na verdade, ele vem o seguinte: as pessoas que têm esses sintomas, mas que eu não consigo definir, fechar um critério de dizer tem bulimia, tem anorexia, tem compulsão, são consideradas pessoas, então, que têm o Tanner, o transtorno alimentar não específico. Então, é uma pessoa que vai ser tratada como uma pessoa que tem um transtorno alimentar, tem um comportamento alimentar transtornado, mas que ela não fecha todos os critérios para eu saber identificar se é anorexia, se é bulimia ou se é compulsão. Entendi. Daí, em relação a instrumento, eu tenho algo mais assim, mais preciso que eu consiga identificar o transtorno, dar o diagnóstico? Hoje a gente tem questionários, Michele, que eu acho que são bem úteis, né, dentro da nossa prática clínica, quando a gente suspeita, né, ou até mesmo a depender do público, né, já que transtornos hoje acomete, né, muito esse público jovem, adolescente, entre 10, 20 anos, então é interessante que a gente utilize desses instrumentos. Tem o EAT26, que é um instrumento utilizado para identificar se a pessoa tem possibilidade de ter algum transtorno alimentar. Então, ele não diz qual é o transtorno, mas já me diz que o paciente tem sim uma característica de transtornos alimentares. Eu tenho também o BSQ, que ele vê em relação à distorção da imagem. Ele vê se o paciente está tendo insatisfação corporal, que é hoje um preditor, um fator de risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares. A gente percebe que muitos desses transtornos, a causa, às vezes, é essa distorção da imagem, da pessoa achar que ele é mais gordo do que ele tem um peso, né, corporal mais elevado do que realmente ele tem. Então, ele se vê muito mais do que realmente ele é. Então, por a gente ter essa distorção de imagem, é um instrumento bem interessante de ser avaliado no paciente. Porque se o paciente já tem insatisfação corporal, se ele não é um transtornado, ele é um candidato a se tornar um transtornado. Então, a gente já vai ter um olhar diferenciado para esse paciente. E a gente também tem o orto-15, né? Apesar da ortorexia ainda não ser considerado um transtorno, a gente já tem um instrumento para avaliar tal. A ortorexia nervosa, então, a gente tem um instrumento chamado orto-15, como o nome já diz, 15, porque tem 15 questões, que ao final ele vai conseguir identificar se meu paciente ele já tem características de ortorexia ou se ele já é um ortorexo em si, tá? Então, a ortorexia, ela ainda não é considerada um transtorno? Não, ainda, tá? Ela não é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como transtorno alimentar. Já se tem duas possíveis características. Ou se fala que é um comportamento alimentar perturbado, transtornado, ou a gente chama de neotranstornos, porque a gente acredita sim que seja um novo transtorno, até pela prevalência, alta incidência, Michele, que vem acometendo aí a população. E assim, o que seria, né, então, essa ortorexia nervosa? Na verdade, o desejo, né, do paciente só consumir alimentos ditos saudáveis. Eles fazem uma seleção. E por que isso, então, pode ser considerado um transtorno? Porque o foco, né, da pessoa é o alimento, e é sempre o alimento saudável. E isso fica uma relação perturbada. E tudo que é perturbado, professora, não vai ser saudável. Então, assim, a gente poderia até julgar como nutricionista, mas qual o pecado, né, qual o problema da pessoa buscar, né, ter uma alimentação saudável? O problema é que essa busca, essa relação não é saudável. Geralmente o paciente vai ter recusa de sair, né, com os colegas, compartilhar de momentos que envolvem alimentos, fazem muitas restrições, né, alimentares. Não é só ser o alimento saudável, é o que eles dizem ser saudável. Então, às vezes é um alimento que não pode ter utilização, por exemplo,
de fertilizantes, às vezes é um alimento que ele mesmo tem que produzir em casa, né, para poder ali coletar e se alimentar, o que às vezes dificulta e restringe muito a alimentação. É tanto que mesmo o foco da ortorexia nervosa ser o alimento saudável, comer o saudável, muitas vezes essas pessoas têm distúrbios alimentares, deficiências nutricionais, porque a alimentação fica muito restrita. Então, se torna um transtorno, é considerado, possivelmente mais à frente, será considerado um transtorno alimentar, tá? Então, Dai, obrigada, né, por essa passada aí sobre os transtornos, né, de uma forma geral, as ciências comportamentais. Vamos ver o que é que vai dar aí, para os alunos. A gente tá na torcida aí por vocês, tá? Ok, gente, boa sorte, boa prova, façam a prova com bastante calma e sucesso.